hoje eu quero te mostrar como abandonar maus hábitos e como criar bons hábitos. Antes de começar, eu quero pedir desculpas pela minha voz. Na verdade, nem dá pra eu pedir desculpa porque a culpa não é minha. Eu estou gripada e a voz ficou assim. A maioria das pessoas que eu estou conversando esses dias tá gripado, mas eu espero que este não seja um empecilho para você aproveitar bem este vídeo. Eu li vários livros sobre hábitos. Deve ter uns 4, 5 anos que eu estudo muito sobre rotina. Não é à toa que eu falo muito sobre isso no Instagram. Eu tenho propriedade para falar sobre isso. Mas eu estudei muitos livros sobre hábitos, estes são alguns exemplos dos livros que estudei. E eu gosto muito desses livros, eu gosto muito do modelo do Charles Duhigg, de hábito do Charles Duhigg, onde ele propõe, na verdade é baseado em estudos, né? Mas que ele vai apresentar e que ele vai defender ao longo de todo o livro O Poder do Hábito, este modelo que tem a deixa, o comportamento e a recompensa, e o hábito ele tem esse ciclo. E eu gosto muito desse livro, eu gosto muito desse esquema, desse modelo proposto no livro, eu acho ele muito interessante. Eu uso ele muito, tanto nas mentorias quanto no próprio Guia Prático Bendita Rotina, vou deixar os links aqui na descrição. Esse modelo de recompensa e até de punição é muito interessante. Quando você recompensa um bom comportamento, logo que você finaliza ele, quando você estabelece um castigo por um mau comportamento, quando você o executa, eu acho muito interessante, é muito válido, mas eu acho pouco prático pra gente aplicar assim na nossa rotina. Tem algumas formas que dá pra gente usar, mas a gente precisa também de outras alternativas. E eu estou com alguns hábitos que eu quero abandonar e com outros que eu quero adquirir, na verdade que eu quero aumentar a quantidade que eu executo esses comportamentos na minha rotina. E eu andei fazendo muitos testes comigo mesmo. Lendo um livro sobre cotidiano, eu li uma frase de Tomás de Aquino que me impactou muito, mas eu ainda não vou falar sobre ela porque é um dos 3 passos que eu quero apresentar para vocês hoje, sobre como abandonar o mau comportamento e incluir um bom comportamento na sua rotina. Então, ampliar um bom comportamento, algo que você quer fazer mais. Eu vou usar como exemplo o vício no celular, que é um mau hábito que eu estou tentando abandonar na minha rotina. É um mau hábito muito difícil de abandonar, porque é algo que está o tempo todo na palma da nossa mão, literalmente, no sentido mais literal possível. É algo que está muito fácil, que proporciona uma alegria muito rápida, uma elevação de dopamina muito fácil. Então é algo que realmente é muito fácil a gente se viciar, né, no celular. É muito fácil. A gente não trata o vício no celular com a devida seriedade que este vício demanda. Inclusive, eu fiz um post no Instagram, se você não me segue lá, o @caterinacarvalho, ___, e eu contei lá sobre 3 coisas que eu estou fazendo da minha rotina para eu diminuir, para eu acabar, na verdade, com o meu vício no celular. Mas aqui eu vou tratar sobre 3 passos que a gente precisa dar na nossa rotina para abandonar maus hábitos no geral e criar bons hábitos. Então aqui, nesse passo a passo, eu vou focar em criação de hábitos gerais e só estou dando o exemplo aqui do celular. Aqui neste vídeo eu vou tratar tanto o mau hábito como o vício praticamente como a mesma coisa, porque o mau hábito é o que? É um vício, e um bom hábito é uma virtude. O primeiro passo pra gente abandonar um vício, abandonar um mau hábito, é o que? É substituí-lo. Muitas vezes a gente vê, é pra você largar um hábito, deixa ele difícil, ou então tire a sua deixa e tal, e realmente isso é válido. Eu vou até falar um pouco sobre dificultar aquele mau hábito, mas a gente precisa entender que o principal, eu deveria ser uma marqueteira melhor, né? Eu deveria ser aquela pessoa que vai falar assim, o principal vai ficar pro final, mas eu estou te dando aqui já de bandeja, mas fique até o final porque vale a pena. O principal para você abandonar um mau hábito é você substituir aquele comportamento por outro. O ócio não é suficiente. Deixar aquele espaço onde era ocupado pelo celular, por exemplo, como uma lacuna, como um espaço livre na sua agenda, e não é suficiente para que você abandone o mau hábito de usar o celular, o vício de estar o tempo todo no celular. Eu não acho que usar o celular seja um problema, o problema é estar viciado no celular. Isso a gente precisa de fato combater, a gente precisa ser independente do celular. Embora isso pareça impossível no nosso mundo atual. O próprio Tomás de Aquino disse que nada que não é substituído é superado. Então, para a gente superar algo, nós precisamos substituir por um outro comportamento. Uma coisa que eu fiz em relação ao celular é substituí-lo pela leitura. Isso é algo que eu já tenho feito já há muito tempo, mas existem momentos específicos em que eu precisava substituir o uso do celular por outra coisa.
É muito comum eu acordar, e eu acordo antes do meu marido, aí eu fazia minha devocional, que é minha primeira atividade do dia, é fazer a minha devocional. E depois que eu fazia minha devocional, a minha oração, eu acabava mexendo no celular. Então, isso era algo negativo e eu não gosto desse comportamento. Então, o que eu fiz? Eu substituí pela leitura. Então, em vez de terminei a minha devocional, agora eu vou mexer no celular, eu substituí esse espaço de tempo que existe ali na minha vida pela leitura. Então, se eu termino antes dele levantar e tudo mais, eu vou substituir aquele momento pela leitura. Além disso, eu também recomendo que você ande sempre com o livro, né? Na verdade, eu sou a defensora dos livros, de andar sempre com o livro, porque enquanto o celular nos deixa mais burros, o livro nos deixa mais inteligentes, né? Os bons livros, porque também tem livro muito duvidoso por aí. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também é, por exemplo, se eu preciso ir para algum lugar onde eu sei que existe a possibilidade de esperar. Então, se existe a possibilidade de esperar, o que eu vou fazer? Eu vou ter um livro dentro da minha bolsa. No espaço que eu esperaria e certamente ficaria zanzando pelas redes sociais, o que eu faço? Eu troco este comportamento pela leitura de um livro. Eu dei o exemplo do livro, mas você pode substituir o seu mau hábito da forma que você quiser, da forma que você achar melhor. Mas é importante que você não deixe o tempo que você executaria esse comportamento vazio. Não deixe vazio, porque isso vai ser uma chamada, vai ser algo que vai te levar ao mau hábito. Sabe? Se você deixar ali um espaço ocioso, é muito mais fácil você retornar ao mau comportamento. Então, substitua o vício por uma virtude. Outra coisa que eu queria abordar dentro desse tópico de substituir, nós temos alguns vícios que são, por exemplo, de mexer no celular. Mas eu não sei se a sua mente é parecida com a minha, mas eu sou meio paranoica. E às vezes a minha mente, ela vai construindo, é muito chamado hoje dos pensamentos intrusivos, né? A minha mente vai construindo umas coisas meio absurdas. Então eu preciso parar os meus pensamentos. Várias vezes eu preciso falar, acalma. Eu preciso acalmar os meus pensamentos mesmo. E dentro disso, que eu não tenha uma crise de ansiedade, claro, né? É muito interessante a gente procurar um médico para nos auxiliar se temos muitas crises de ansiedade e tudo mais, mas nós também precisamos olhar na nossa rotina o que nós podemos fazer para que a gente se trate em paralelo. Não é substituir uma terapia, substituir um medicamento, não é isso que eu tô falando, mas também um paralelo. Eu estou falando do que eu fiz na minha vida. Conversando com uma amiga querida, ela falou, porque quando você quiser fazer algo, você não vai lá e tem um backup, sabe? Tem um outro comportamento melhor. Então, quando eu começo a ter pensamentos obsessivos, eu tenho os meus versículos bíblicos ali, nos quais eu me refugio. Então, quando eu começo com paranoias na minha cabeça, e até reclamação demais, até todas essas coisas más, né, que surgem dentro da gente, essa escuridão que de repente a gente percebe ela dentro de nós, eu sempre venho com luz de versículos bíblicos eu me apego a esses versículos bíblicos para que eles iluminem o meu interior e a minha mente fique mais tranquila. Isso também é substituir um vício por uma virtude, porque às vezes a gente trata o vício como se fosse apenas algo físico, um comportamento que a gente executa, mas a gente se esquece da nossa mente, que muitas vezes cria paranoias, que muitas vezes a gente começa a ter várias ansiedades. Então, por que não, quando esses pensamentos malignos surgirem na nossa mente, a gente não se apega a um versículo bíblico, a uma palavra que vai nos aliviar, que vai nos levar a lugares bons, a lugares calmos e tranquilos. A segunda coisa que eu comecei a dar um spoiler aqui é dificultar o acesso a este comportamento, a este vício. Voltando ainda no exemplo do celular, né? Se o problema é acordar e mexer no celular, como eu estava com esse problema, o que eu posso fazer? Na verdade, eu não fiz porque eu consegui me organizar bem para isso, mas o que o meu marido fez para que ele não usasse o celular pela manhã, logo na cama ao acordar. O meu fica ali, eu não uso, mas ele fez isso e eu achei isso fantástico, então eu quis trazer pra vocês também, que ele deixa o celular dele carregando aqui no escritório. Então, em vez de deixar o celular do lado da cama, onde é fácil ele acordar e mexer, ele deixa aqui no escritório. Uma outra coisa que você pode fazer também, que eu vi no vídeo do Elton, que ele está fazendo pra vencer o vício no celular, todos estamos lutando contra esse vício, né? É muito curioso como nós temos essa tendência de nos apegar ao celular, porque é muito fácil nos viciarmos no celular. Mas o Elton, ele estava dizendo que o que ele tem feito é deixar o celular acabar a bateria. Então, em vez de carregar o celular durante a noite, ele deixa o celular esgotar a bateria. Então, durante o dia, fica mais difícil ainda usá-lo. Eu achei muito interessante essa dica também. Quando a gente fala de dificultar um comportamento, muitos livros, inclusive o Hábitos Atômicos, que é muito bom, eu gosto desse livro. Ele é um livro super simples sobre hábitos. Ele vai dizer que nós precisamos criar punições para os nossos maus comportamentos. E eu acho válido. Mas o problema é porque muitas vezes nós temos dificuldade de nos obedecer. Então, se a gente está com dificuldade de nos obedecer para não executar um mau comportamento, então se a gente, mesmo querendo parar de fazer uma coisa, a gente está com dificuldade de parar de fazer aquilo
porque nós temos dificuldade de fazer o que queremos e a gente cede às nossas inclinações momentâneas, significa que até na hora de colocar uma punição para nós mesmos ao executar um comportamento, é algo duvidoso, é algo que a gente não sabe se a gente vai conseguir de fato executar, se a gente vai conseguir de fato fazer, certo? Por isso é muito interessante quando a gente está tratando de mau hábito, de vício, é a gente dificultar o nosso acesso completo àquele mau hábito. Muito mais do que colocar um castigo é dificultar o acesso. E muito mais do que dificultar o acesso é substituir por outro comportamento. Na verdade, o combo é que vai fazer você conseguir se obedecer, conseguir fazer o que precisa ser feito e largar esse vício, que vai fazer você trocar o vício por uma virtude. E para finalizar, é muito importante também, eu acho que tão importante quanto a substituição é compreender a razão pela qual você está abandonando aquele vício. Quando você quer trocar um vício por uma virtude, você precisa entender por que aquilo é um vício, por que aquilo é um mau comportamento, o que aquilo está te gerando, o que aquilo vai te gerar para o futuro, sabe? Porque às vezes a gente tem uma visão muito momentânea. Aí eu só me lembrando do vídeo sobre a agenda que eu fiz recentemente. Porque o nosso eu maior, a gente faz o quê? Que vê a situação como um todo, igual eu consigo agora pegar, me organizar e falar tudo o que eu preciso fazer para daqui 10 anos, como eu posso mudar vários comportamentos hoje para que 10 anos tudo esteja espetacular. Eu posso fazer isso agora. E olhando assim a essa distância é fácil. Mas o difícil é eu agora começar a executar esses comportamentos. Mesmo olhando para tudo, ai que maravilhoso. Por isso que a gente precisa de planejamento. Mas eu estou aqui mudando um pouco o assunto, vou retornar aos hábitos. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente olha para um mau hábito, não sei, quando a pessoa... Eu não entendo muito bem do vício no cigarro, mas é um vício muito comum. Todos nós sabemos que o cigarro faz mal, que o cigarro é péssimo para a saúde. A própria embalagem do cigarro já anuncia que você vai morrer se você continuar fumando. Mas as pessoas continuam fumando. Assim como você sabe que ficar no celular muito vai te tornar mais burro. Né? A gente, eu vi um post esses dias sensacional, que é assistir um story, ler um texto, um post não é estudar, não é ter uma vida intelectual. E de fato, não é ter uma vida intelectual, não é estudar. Então, nós precisamos trocar esses vícios por virtudes. E nessas questões, nós precisamos ter um porquê. Por que nós vamos abandonar esses vícios? Por que uma pessoa vai abandonar o cigarro? Então, ela precisa ter uma razão para abandonar. Aí nós precisamos ter uma razão para abandonar o celular. Não é simplesmente falar não quero mais, porque se não quiséssemos mais, a gente abandonaria sem precisar lutar contra aquele comportamento, não é mesmo? Para finalizar, os 3 passos para você abandonar um mau hábito, um vício, e criar um bom hábito e se tornar cada vez mais virtuoso é o que? Primeiro é substituir. Então você troca um mau comportamento por um bom comportamento. Dentro daquela condição que você vive ali, você troca, por exemplo, o uso do celular pela leitura de um livro. Por exemplo, se você quer parar de beber refrigerante, em vez de você falar não tomo mais refrigerante, comece a substituir. Fala não quero refrigerante, quero água. Então você já gera ali uma substituição, o que é muito produtivo, o que é muito válido, é muito bom para você abandonar maus comportamentos. A minha voz tá piorando, gente. A segunda coisa é dificultar o acesso. Vamos continuar com o refrigerante? Se você não quer beber refrigerante, não tenha em casa, né? Se você não quer usar o celular pela manhã ou usar o celular à mesa durante as refeições ou qualquer outro momento, deixe ele longe. E para finalizar, tenha na sua mente muito claramente a razão pela qual você quer largar aquele comportamento. O motivo pelo qual você não quer fazer aquilo mais. E isso é muito importante porque a gente precisa de um porquê, né? Nós precisamos de porquês, de razões que nos motivam, que nos levam à ação, a abandonar um mau hábito e a criar um bom hábito. Então essas são as 3 dicas muito importantes para você abandonar um mau hábito e criar um bom hábito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha aqui, pelo amor de Deus. Eu dei todo o resto da minha voz aqui, então por favor, deixe seu joinha aqui, comenta o que você achou ou um passo que você acha também muito importante na hora de abandonar um hábito e criar um novo. Um beijo e até a próxima!